Opa, tranquilo? Se você não conhece o First of All, cara, eu te aconselho bastante aí atrás, porque esse é um dos jogos de terror que vamos dizer que me convenceram bastante. Porque hoje em dia tem muitos jogos de terror que acabam apostando tanto na premissa de dar susto com um jumpscare e som alto que acabam esquecendo do verdadeiro terror, que no caso seria o terror psicológico. Terror psicológico, pra você que não sabe, é quando o jogo monta um cenário pra mexer com a sua cabeça. E uma coisa boa é que o terror psicológico não precisa de susto, jumpscare ou som alto pra dar medo em você. As características do terror psicológico não são algo que pula na sua tela ou vem direto em você. São coisas que na maioria das vezes aparecem no fundo dessa tela. O First of All, como eu citei no começo do vídeo, é um jogo que tem bastante presente o terror psicológico. O First of All trabalha muito bem a ideia de fazer você se sentir no lugar da vítima. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre um capítulo específico do jogo. First of All era um Bark Lookout. Então já pega algo pra comer, se aconchega aí e vem comigo. Bom, só pra dar um contexto, First of All é um jogo criado pelo Ray, e uma das coisas que fez esse jogo estourar bastante é o fato dele ser baseado em fatos reais. E uma das coisas muito legais no First of All que você não vê em muitos jogos é o jeito que ele trabalha pra fazer você se sentir realmente na situação da pessoa que vivenciou aquilo. Um grande exemplo é o sistema de microfone do jogo, que basicamente chega uma parte do jogo que você não pode falar muito alto, senão você acaba sendo pego. Mas agora que a gente já falou sobre essa parte de sistema do jogo, vamos falar sobre a história do capítulo. Bom, você provavelmente deve saber o que são torres de incêndio, mas caso você não saiba, são torres onde guardas florestais ficam para vigiar as florestas. Então, se tiver algum incêndio ou atividade ilegal, eles estão lá vendo. E a história gira em torno disso. Um guarda florestal chamado Jack foi transferido da sua torre de incêndio para uma outra, lá num parque dos Estados Unidos. Então, Jack pega o seu trailer e vai. Só que no meio do caminho ele recebe uma mensagem da mulher dele, falando que perto da onde ele tá, tem uma das melhores hamburguerias da cidade. Então o cara não ia perder a chance de comer o hambúrguer de lá. O Jack vai, pega o seu hambúrguer, come tranquilo. Mas o estranho é que ele encontra um cara lá falando sobre umas crianças desaparecidas. No começo a gente nem dá muita bola pra isso. Mal saberia o Jack que ele ia descobrir o motivo disso. Chegando lá no parque, a gente conhece o Billy, que é o cara que gerencia as torres, leva suprimentos pros guardas, etc. E o Billy é um cara gente boa, nem parece que a gente conheceu ele num susto do cara. Depois dele confirmar que a gente foi contratado realmente no computador, porque pelo visto até lá ele não tava sabendo da nossa contratação, ele dá as chaves da torre e a gente vai tranquilo. E a gente conhece um cara que é o Connor. Chegando lá, ele explica as coisas que a gente tem que fazer lá na torre, por exemplo, o relatório, que a gente coloca o clima, a velocidade do vento e essas coisas. E depois disso, passam uns dias apenas acontecendo coisas normais. Mas depois de um tempo na torre, aí começa a acontecer as coisas estranhas. O primeiro evento acontece num dia que parece ser normal. O céu tava lindo e a gente até tirou uma foto pra Kayla, que é a nossa esposa. As coisas estranhas começam a acontecer quando o Connor chamou a gente no rádio. Ele disse que viu uma fumaça mais pra baixo da nossa torre e pediu pra gente dar uma checada, porque ele achou que poderia ser campistas acampando sem permissão. Então a gente aceita e vai de boa. Detalhe é que a gente vai lá de dia e acaba chegando só à noite. Chegando lá, a gente recebe várias mensagens seguidas da Kayla. E parece que a nossa torre não tem um bom sinal, porque as mensagens só foram chegar quando a gente chegou no acampamento. A gente chegou e não tinha ninguém lá no acampamento. A gente apaga a fogueira, tudo tranquilo. Só que o estranho é que a gente consegue ouvir assovios enquanto a gente tava lá. E eles viam de uma área onde tinha uma placa escrita pra não ultrapassar. Então a gente nem foi pra lá e voltou pra torre. Era mais um dia normal, só que a gente acabou acordando no meio da noite na nossa torre. E a gente acorda com vários assovios. Vocês se lembram que no acampamento vazio a gente ouviu a mesma coisa? Então, a gente acaba vendo uma sombra de um negócio muito estranho que a gente não sabe o que é na nossa janela. A gente espera aquele negócio sair e parar de assoviar, e quando a gente abre a porta tem uma cabeça de um negócio muito estranho lá. A gente até tenta falar com o Connor sobre isso, mas ele fala que é apenas crianças brincando com a gente e fala pra gente voltar a dormir.
Rapaziada, agora eu vou perguntar um negócio pra vocês. Vocês lembram daquele restaurante que a gente foi no começo do jogo? Então, tinha várias pessoas que a gente podia conversar com elas lá. E uma delas era um cara muito estranho que a gente conversasse. Ele simplesmente olhava pra gente com um olhar muito estranho e pedia pra ficar sozinho. Realmente muito estranho. E mais uma coisa que eu tenho que dizer, é que o Connor, desde o primeiro dia que a gente tava lá na torre, ele nos ensinou que a gente tem que sempre descer no galpão toda noite e pegar lenha pra colocar no forno lá de cima pra esquentar, pois a noite é muito fria lá na floresta. Então era mais uma noite normal, a gente desceu pra pegar lenha, só que quando a gente olha pra trás, isso aqui acontece. A gente toma um susto com esse cara, a gente conversa com ele, pergunta quem é ele, o que ele tá fazendo, e ele simplesmente fala que às vezes por causa do nosso susto é por causa da gente ficar muito tempo sozinho, mas a gente continua perguntando quem é o cara. E ele responde que é um cara que tá arrumando as torres de comunicação ali perto da nossa torre pra garantir que as mensagens cheguem no lugar certo. Então a gente termina de conversar com ele e sobe pra nossa torre, depois dele ir embora de um jeito muito estranho. Chegando lá na torre, a gente fala com o Connor sobre o acontecido e ele simplesmente fala que as torres de comunicação estão fora de ar há muito tempo, porque elas quebraram e a empresa considerou muito caro para arrumar. Então, o que aquele cara estava fazendo ali? Bom, no outro dia já chegou a noite e a gente estava observando a floresta com nossos binóculos, até que do nada é estourado um sinalizador, que é aquelas armas vermelhas que é pra sinalizar quando precisa de ajuda. E o nosso rádio começa a chamar, alguém tava precisando de ajuda. E a gente tenta ajudar essa pessoa, tenta achar o lugar que ela tava, porque ela falou pra gente que tava perdida e não sabia pra onde ir. E chega uma certa parte que ela fala que tá vendo a gente, só que a gente tá na nossa torre, não tem como ela tá vendo a gente se ela tá na floresta perdida. E então o rádio corta com um barulho que pelo visto essa pessoa foi pega por alguma coisa. Na mesma hora começa um som muito alto de batidas na nossa porta e a gente fica até com meio receio de abrir. Só que chega uma parte que a gente vai pela curiosidade e abre a porta. E era apenas o Billy esperando a gente lá, porque como eu disse no começo do vídeo, ele traz suprimentos. Então ele veio trazer suprimentos e ver como a gente tava lá na nossa torre, porque o Connor avisou pra ele que a gente tinha visto aquelas coisas. A gente conversa com o Billy e a gente fala com ele, pelo visto ele sabe o que tá acontecendo naquela floresta, pois ele fica assustado quando a gente toca nesse assunto. E a gente resolve mencionar a pessoa que a gente tentou ajudar e não deu certo, e ele só fala pra gente não ir muito pro norte, que tem coisas estranhas, e vai embora. Mais uma noite se passa e essa noite agora vai ser a pior de todas. Mais uma noite chega e a gente tá tranquilo, até que o Connor nos chama no rádio de novo. Ele diz que viu uma fumaça perto da nossa torre e pediu pra gente dar uma checada. No final, ele fala pra gente ir lá na floresta ver o que era aquilo, porque tava muito tarde e ele não queria cuidar disso agora. Então a gente vai pra beirada da nossa torre, pega o binóculo e quando a gente olha, a gente fica em choque rápido e não sabia o que fazer com a situação. Até que o Jack lembra que ele precisava conseguir provas, então ele vai pra dentro da torre, pega sua câmera e tira uma foto. Só que pra infelicidade do Jack, o flash acaba revelando a posição dele. A gente se esconde debaixo da cama e quando aquela pessoa chega, começa a bater muito forte na porta e consequentemente quebrando ela. Ele tenta achar a gente e nessa parte que tem aquele sistema de microfone que eu falei, a gente tem que ficar quieto e ele sai da torre. Então a gente viu que ele saiu e a gente saiu pra ir embora também. Só que a gente acaba dando um de cara com ele. A gente corre muito. E quando eu falo correr muito, muito mesmo, porque ele tava bem atrás da gente. A gente se esconde num banheiro que tinha do lado de fora, embaixo da nossa torre. E a gente espera ele sair. Quando ele sai, vai procurar a gente lá naquela casinha que tem aquelas lenhas. E a gente sai de lá, corre muito, até chegar onde nosso trailer tava estacionado. Quando a gente chega lá, a gente olha pra trás e vê ele. A gente corre pra dentro do nosso trailer e consegue ir embora. No final do jogo tem um texto onde o próprio Jack relata o que aconteceu depois disso. Ele fala que ninguém acreditou nele e que ele nunca mais voltou pra essa floresta depois disso.